Olá, professores e alunos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Paulo Torres, de Química, e estarei aqui com vocês. Então, vamos ver o que nós teremos. Aula 7, revisão e avaliação. Então, vamos lá. E aqui nós vamos ver sobre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o líquido, né? E o ponto de ebulição, ele vai ser a transição entre o estado líquido e o estado gasoso. Então é importante você lembrar que nós temos, né, aqui como representando, né, de forma simples, 3 recipientes onde nós vamos ter as moléculas aqui mais juntas no sólido. No líquido, elas estão um pouco mais afastadas. E aí, aqui, elas estão totalmente afastadas uma das outras. Esse é o sólido, esse é o líquido e esse é o gasoso, tá? Essas moléculas, elas vão vibrar, tá? É muito difícil você ver uma molécula parar, mas nós vamos ver aí se existe uma possibilidade, tá bom? Então, continuando, o ponto de fusão, ele é o ponto onde o sólido vai virar líquido. Se é o ponto onde o sólido vai virar líquido, aqui eu tenho várias substâncias, né? Vários elementos químicos, onde a gente consegue ver esse ponto de transição. Então, o ferro, por exemplo, a 1500 graus Celsius, ele vai fazer essa transição, tá? Então, note que a temperatura é muito alta, né? O cobre, ó, 1000. Isso aqui a gente não consegue em casa, né? Então, 200, 119. A água, né, a gente consegue, então ela passa do sólido para o líquido a essa temperatura. Já gases como nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, a temperatura, né, para essa transição, ela é até negativa. Só que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, né, são distantes um do outro. Olha o ferro, 1500. Já aqui são 2.800. Então aqui ele está passando do líquido para o gás. Olha a distância, né, um do outro. Então o ponto de ebulição vai ser quando passa do líquido para o gás. Já aqui, ó, os gases, da mesma forma, eles continuam com temperaturas negativas, tá? Essas temperaturas negativas, elas continuam. Já à medida que a gente vê aqui, a temperatura vai aumentando gradativamente. Beleza. Só que é importante você entender a mudança de estado como um todo. Nós falamos apenas do ponto de fusão, ou seja, quando ele passa do sólido para o líquido. Já do líquido para o gasoso, nós temos evaporação, nós temos calefação e vaporização. Por isso que o ponto de ebulição, que ele vai ebulir, ele vai evaporar, ele é aqui do líquido para o gasoso. O contrário, ele é chamado de liquefação ou condensação, tá? Condensação. Também do líquido para o sólido, nós temos solidificação. Do sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido, nós temos sublimação. O contrário é dito da mesma forma, mas em alguns livros pode vir como ressublimação. Então é importante prestar atenção nessa situação, tá? E aí o que acontece? Nós falamos sobre calor. Calor versus temperatura. Tá? Calor versus temperatura. O calor é a energia em trânsito e a temperatura é o grau de agitação. Tá? Então, cada corpo é formado por partículas e essas partículas estão sempre em
movimento. Nesse cenário, a temperatura é a grandeza utilizada para medir o grau de agitação dessas partículas. Dessa forma, é possível caracterizar o estado térmico. Estado térmico. Então, se uma molécula se move muito rápido em um frasco, tá? Significa que ela tem uma temperatura muito alta. Mas se uma molécula ela se move devagar, significa que ela tem uma temperatura muito baixa, ou seja, um grau de agitação muito grande ou muito pequeno. Dessa forma, é importante você entender os fatores que vão influenciar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Um deles é a pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Ah, professor, por que isso acontece? Imagina que a gente tem aqui o mar, bem aqui, e aí nós temos uma montanha, tá? Bem aqui. O que vai acontecer? Aqui, eu tenho muitos gases embaixo. Só que quando a gente chega lá em cima, a gente tem poucos gases. Isso é a pressão, tá? Então, quanto mais eu estou embaixo, mais gases estão em cima de mim, tá? Então, mais pressão eu tenho. Então, se eu fizer, né? Se eu estiver bem aqui, a pressão é mais baixa do que aqui, porque a quantidade de moléculas em cima de mim é menor. Então, por isso que quanto maior a altitude, menor a pressão e menor o ponto de ebulição. Por exemplo, no topo de uma montanha, a água ferve a menos de 100 graus. Exatamente por causa desse exemplo que eu dei para vocês. O tipo de substância, tá? O tipo de substância também vai influenciar. Porque tem substâncias que têm ligações mais fortes. Elas tendem a ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição mais alto. Vocês acabaram de ver que nós falamos de metais. Os metais, eles têm ligações mais fortes, tá? Do que a água, por exemplo. A água, elas são ametais. Então, aqui eu tenho um ponto de ebulição e fusão mais alto e aqui mais baixo, tá? Então, é muito importante entender isso. Ah, professor, como é que eu vejo isso aqui? Na tabela periódica, tá? Na tabela periódica vai te dizer o que são metais e o que são ametais, tá? Ok, você entendeu o que é calor, o que é temperatura e as influências. Só que eu preciso medir este grau, eu preciso medir esta temperatura, tá? E aí a gente vai medir através de escalas, que tem a função de medir essa temperatura, ou seja, o grau de agitação, como a gente acabou de falar. A partir dessa medição é possível determinar se o corpo está quente ou frio, tá? Quando a gente fala aqui frio é sem calor, tá? Sem calor, falando quimicamente ou fisicamente. E aí nós temos aqui 3 formas: o Celsius, que a gente já conhece, né? O Fahrenheit ou o Kelvin, tá? Nós temos esses 3. A 0 graus Celsius, nós vamos ter o Fahrenheit a 32 Fahrenheit. Já quando a gente vai olhar o Kelvin, ele é 273. Então, significa que eu posso descer muito até chegar em 0 Kelvin. E aí é dito que as moléculas vão, teoricamente, parar de se mover quando a gente chega em 0 Kelvin, tá? Já aqui em cima, aqui lembrando que é o ponto, né, de fusão e aqui é o ponto de ebulição. E o exemplo que está dando aqui é da água, tá? Então, quando a gente chega a 100 graus Celsius, aqui é 212 Fahrenheit e aqui é 373 Kelvins, tá? Então, é importante você lembrar disso.
tá? Que as escalas elas vão ter esse efeito. E aí, o que acontece? Essas transições são muito importantes para você ver ela em forma de um gráfico. Dê uma olhada. Essa representação gráfica que vocês estão vendo aí, ela vai mostrar para vocês os pontos de fusão e os pontos de ebulição, tá? Então, tendo aí do A para o B, nós temos sólido. Do B para o C, nós já temos ali a transição, ponto de fusão, tá? O ponto de fusão, ele ocorre ali, e a temperatura, se você prestar atenção, ela é constante, tá? Logo do C para o D, nós já temos ali, em vez de sólido, líquido, e do D ao E, o ponto de ebulição. Logo em sequência, nós temos os pontos ali de ebulição. Mas é importante você lembrar que nesse gráfico que você está vendo, ele é um gráfico de substância pura. Por que, professor? Isso é importante, porque ali, ó, entre o B e o C, o D e o E, nós temos temperatura constante, tá? Mas vamos ver se caso nós tivéssemos uma situação que tem uma mistura. Então, dê uma olhada. Quando a gente fala de aquecimento de mistura, tá? Uma mistura comum é a união de duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente. Um exemplo clássico é a mistura entre água e sal. Então, quando a gente mistura essas duas espécies, é importante você entender que a água pura, ela tem um ponto de fusão, tá? E um ponto de ebulição, aqui é 0 graus Celsius, e aqui é 100 graus Celsius. Ele é definido da mesma forma que o sal tem o dele. Mas quando os dois se juntam, isso aqui é alterado, tá? Isso aqui é alterado. E aí o que vai acontecer? Vai surgir um novo gráfico. O gráfico que vocês acabaram de ver, ele é desta forma. A gente vai ter aqui, ó, aí constante, aí sobe, constante, aí sobe de novo, tá? Como assim constante, professora? Porque aqui é temperatura, né? E aqui é tempo. Vou colocar aqui. Tempo. Tá? Então, aqui, ó, você consegue ver que se eu pegar aqui 0 graus Celsius, isso é 0 graus Celsius em tudo. Se eu pegar aqui, ó, quase. Pegar o contrário, né? Aqui é 100 graus Celsius. Então, aqui, ó, tá constante. Tá vendo? À medida que eu estou subindo, então se eu pegar este valor aqui, vai ser uma temperatura maior do que 0 graus Celsius. Se eu pegar essa temperatura aqui, vai ser uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. À medida que eu estou subindo, eu estou aumentando a temperatura. Mas aqui no caso desse exemplo, né, porque aqui é uma substância pura e aqui é uma mistura. No caso da mistura, o que acontece é que eu não vou ter uma temperatura constante, mas uma variação. Tá? Eu vou ter uma variação tanto no ponto de fusão quanto no ponto de ebulição. Tá? Então, aqui eu tenho sólido nesta região. Tá? Então, eu tenho sólido aqui nesta região. Já que nessa região eu tenho sólido mais líquido. Quando a gente chega aqui neste ponto, ele já deixou de ser líquido, tá? Ah, professor, então quer dizer que nessa região aqui, eu vou ter sólido mais líquido? Exatamente. E aqui, líquido mais gás. Aí aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho gás. E aqui eu tenho sólido, tá? Então, só vai na substância pura mudar a temperatura quando todo sólido virar líquido. Já que, como eu falei, tem uma variação. Então, uma mistura vai ter variação nos dois lados, tá? Importante entender isso. Mas eu tenho outros tipos de mistura, como a mistura eutética, tá? Que são aquelas que se comportam como, olha aí, ó, como que uma substância pura durante a
fusão, tá? Então, preste atenção nisso. Então, graficamente falando, o que a gente vai ter é isso aí. A substância, ela vai parecer uma substância pura, mas o ponto de ebulição aqui, ó, ele vai ter uma variação. Lembra, esse triângulo significa variação. Triângulo é igual a variação, tá? Variação. Então, aqui ele vai aparecer uma substância pura, porque ele está com uma temperatura constante. Já o ponto de ebulição, nós teremos aí como uma mistura. Tá? É importante entender isso. Professor, tem o contrário? Tem a mistura azeotrópica. Ela é aquela que se comporta como uma substância pura durante o processo de ebulição, tá? Então, o que a gente vai ter? No processo de ebulição, nós teremos aqui, ó, a variação no ponto de fusão e no ponto de ebulição, nós temos aí a temperatura constante. Importante dizer o seguinte, gente, olha aqui. Ele pode ser na ida, que é fusão, ou na volta, como vocês já viram, que é solidificação, tá? Da mesma forma aqui, ó. Aqui em cima é ebulição, voltando é condensação, tá? Importante entender isso. Beleza. Então, olha aí, ó. O azeotrópico, ele se comporta como uma substância pura na ebulição. Já no ponto de fusão, ele vai se assemelhar a uma mistura, tá? Então é muito importante você entender cada um desses gráficos. Vamos lá, para você lembrar. Substância pura, mistura. Qual é a diferença? O que a gente vai ter? Aqui, ó, substância pura, sobe, substância pura, beleza. Mistura, ele vai subir, mas ele tem uma variação, aí ele sobe de novo, e ele tem uma variação e sobe de novo, tá? Então aqui a gente vai ter esses trechos e esses trechos aqui, ó, tá? Importante lembrar disso. Já se ele for uma mistura eutética, aqui vai se assemelhar a puro. E aqui, na azeotrópica, o ponto de ebulição vai se assemelhar a puro. Então, para você lembrar, eutética é pura na fusão, azeotrópica é puro na ebulição. Então, aí uma frasezinha para você lembrar, eutética é na fusão, eufu, e azeotrópica é na ebulição, tá? Azebu. Então, isso é uma forma de você lembrar onde vai ser a substância pura, tá? Sempre se pergunte onde é a substância pura, onde que ele vai estar constante ali, tá bom? E lembrando desse macetezinho aí, você vai lembrar dessa informação, tá bom? Espero que você tenha entendido tudo direitinho, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.